nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor. Que alegria poder estar com vocês. Boa noite, shalom, shalom. Muito feliz em estar com vocês. Pastor Leonardo, pastora Maria. Louvo a Deus pela vida de vocês, pela amizade de vocês. E dizer, o pastor Leonardo contou aqui um testemunho que ele semeou na vida a Deus na vida do pastor Cris. Mas eu tenho uma parte, eu ganhei esse presente, Esse presente é meu, todo meu. Em novembro de 2024 nós estamos organizando uma caravana para Israel. Nós vamos ter a alegria de ter esse casal abençoado com a gente, o pastor Jefferson com a esposa, e você que quiser vir junto, você é muito bem-vindo. Amém? Muito bem-vindo. Uma alegria mesmo. Todas as vezes que eu venho aqui, passa assim um filme na minha cabeça, porque eu vi tudo isso aqui começar. De forma bem simples, mas com o coração de um casal decidido, porque tinha entendido de Deus uma direção. O Senhor tinha dado a eles uma visão. E uma coisa, querido, você pode não ter nada na sua vida, mas se você tiver uma direção de Deus, você tem tudo. Porque na medida que você vai obedecendo e você vai avançando, o Senhor vai manifestando o que precisa. As coisas vão acontecendo. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Porque Deus dá tanto para uns e às vezes nada para outros, a voz é mais baixa. Estão conseguindo ouvir bem aí no fundo, pessoal? Estão conseguindo ouvir? Então eu fico muito feliz, me sinto privilegiado mesmo de poder estar aqui numa noite tão importante para a comunidade Graça Viva e poder estar aqui alegrando com vocês por tudo isso. E dizer para vocês que, pastor Cris, a pastora Natália, que a alegria de vocês é a nossa alegria. Encontrar pessoas que choram com quem chora não é difícil, mas encontrar pessoas que se alegram quando você está se alegrando, isso aí faz a diferença, de verdade. A palavra tem sido ministrada aqui, a palavra tem sido liberada nesse lugar, o Senhor tem se movido nesse lugar. Quantos têm experimentado, vivido isso na sua vida? Você pode dar um graças a Deus aí por isso, não? Há um mover de Deus acontecendo aqui. E o que nós vamos ver aqui nessa noite, estamos vendo aqui nessa noite, é fruto desse mover de Deus. E na medida que a palavra vai sendo liberada, que o Espírito Santo vai se movendo e corações vão correspondendo ao que Deus está fazendo, pessoas vão sendo avivadas. Pessoas vão começando a experimentar, a desfrutar de um avivamento. E uma coisa, guarda no seu coração isso: uma pessoa avivada é uma pessoa imparável. Se a gente pudesse definir assim, pastor, uma definição sobre avivamento, o que isso causa na vida de uma pessoa? Ela se torna alguém imparável. Ninguém, nada, circunstância nenhuma, adversidade nenhuma não tem poder de parar uma pessoa avivada. Uma pessoa avivada é um multiplicador de Deus na terra. A vida de Deus não vem para ele e para nele. Uma pessoa avivada não é alguém que se conforma apenas em estar recebendo de Deus. Uma pessoa avivada é alguém que entendeu que o que ela está recebendo é muito maior do que ela pode suportar. É muito mais do que ela pode suportar. Então, ela precisa repartir isso com outras pessoas. Ela precisa compartilhar da vida de Deus com outras pessoas. E nessa noite é sobre isso, um pouco disso que nós queremos falar. Avivados para avivar. O propósito de Deus com o avivamento é avivar você, para que você traga avivamento, avive outras pessoas. Abra sua Bíblia comigo. Eita glória, tem um povo animado aqui também, louvado seja Deus, eu gosto dessa parte. Atos capítulo 1, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 12. Atos capítulo 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Dá uma paradinha aí. Por que eles voltaram? Porque eles estavam debaixo da obediência de uma palavra que Jesus tinha dito a eles. Vocês precisam permanecer em Jerusalém.
e do alto vocês vão ser revestidos de poder. Eles sabiam que havia uma missão para ser cumprida, mas eles entenderam que sem a manifestação de Deus, essa missão não poderia ser realizada. Então aqui, eles voltaram para Jerusalém por causa de uma palavra. Porque de outra forma, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: permaneçam em Jerusalém, porque algo vai acontecer. Não vai permanecer do jeito que está. Algo vai acontecer. Querida, a primeira coisa aqui, nós podemos aprender com esse versículo que nós lemos. Você precisa ter sempre um coração para seguir a direção. Siga a direção que você recebe nesse lugar. Siga as direções que você recebe desse púlpito. Hoje nós vivemos num tempo muito desafiador, onde não é sempre que a gente encontra pessoas que têm um coração para aprender. Muitas vezes a gente carrega entendimento sobre tudo, a gente pensa conhecer sobre tudo, entender sobre tudo, já tem um conceito, já tem uma visão formada sobre assim, variados assuntos. Mas quando você senta numa cadeira como essa, você tem que sentar como alguém que de verdade abre o seu coração. Senhor, fala comigo. Fala comigo. Porque eu sei que o Senhor fala nesse lugar. E eu quero seguir a direção do Senhor. Imagina se esses homens, eles pegam e dizem assim, por exemplo, o pastor Cris chega aqui e fala assim: olha, esse final de semana nós vamos ter uma vigília aqui na igreja. E de repente eu estou aqui sentado num banco e eu digo assim: eu posso orar em qualquer lugar, Deus não está em todos os lugares. Eu posso orar lá na minha casa. Para que eu tenho que ir na igreja? Mas foi dada uma direção. Imagina se esses homens pegam como esse exemplo, recebem uma direção de Deus: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Jesus estava dizendo: algo vai acontecer, não vai ficar do mesmo jeito. Imagina se esses homens pegam essa palavra e falam assim: mas eu vou ficar na minha casa mesmo, tá bom. Eu vou buscar a Deus lá mesmo. Eles não teriam vivido essa grande manifestação de Deus que nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos. Tudo isso aconteceu porque pessoas decidiram seguir a direção. Seja sempre um aprendiz. Não tenha dificuldade em aprender. Não tenha dificuldade em dizer eu não sei. Hoje a gente vive num tempo de tanta dificuldade disso. Parece que a gente tem a obrigação de saber de tudo. Quem entende o que nós estamos falando aqui? Parece que a gente tem a obrigação de saber tudo. Você não tem obrigação de nada, querido. Você só tem que ter o seu coração aberto para ser instruído. Então, quando você não sabe, seja simples, seja humilde, diga eu não sei, mas eu recebo essa palavra no meu coração. Eu vou viver isso, eu vou seguir a direção. Siga a direção. Siga sempre a direção. Porque o que nós estamos vendo acontecer aqui hoje, 3 anos depois do início, 3 anos depois, foi porque um casal decidiu seguir a direção que o Senhor estava dando. Então aqui hoje você tem um testemunho que fala mais do que muitas palavras. Você tem um testemunho para entender que vale a pena seguir a direção. Quando chega no versículo 13, diz assim, nós vamos ver alguns versículos aqui, amém? Vamos compartilhando aqui e vamos aprendendo junto. Versículo 13. Tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Estavam presentes Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Sabe o que me chama a atenção aqui? Pessoas comuns, pessoas aos olhos naturais, improváveis. É importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes quando a gente fala sobre ganhar almas para Jesus, alcançar o perdido, ser boca de Deus na terra, o que muitas vezes uma parte das pessoas pensa? Eu acho que isso é apenas para pastores. Eu acho que isso são para pessoas especiais. Porque às vezes tem pessoas que pensam que o pastor, se ele colocar o dedo na tomada, ele não toma choque. Pensa que é um ser assim, quase um extraterrestre. Apesar que nós somos, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas pensa que é algo indiferente, especial, quando na verdade, querido, Deus usa são os simples. Quanto mais nós entendemos que de nós mesmos nós não somos nada, e de nós não somos mesmo. A maior fraqueza do homem é quando ele pensa que é forte. Essa é a maior fraqueza de uma pessoa.
Porque esse homem que pensa que é forte, um mosquitinho, coloca na corrente sanguínea nele um veneninho ali, coloca esse homem na cama, sim ou não? Então nós não somos como muitas vezes a gente pensa. Como nós precisamos viver uma vida de total dependência em Deus, e essas pessoas que entendem a sua fraqueza, não para distanciar de Deus, para estar longe daquilo que Deus tem e quer, mas para se tornar dependente dEle. A nossa fraqueza é para nos mostrar o quanto nós precisamos dEle. Nós precisamos demais do Senhor. Quantos entendem o que nós estamos falando aqui? Você pode dizer isso comigo? Eu preciso de Ti, Senhor. Para ensaiar está bom. Lá do seu coração, coloca força na sua palavra. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos dEle. Como nós precisamos dEle. E aqui nós vemos homens comuns que decidem isso. E o interessante é que quando você se entrega, quando existe uma maior entrega, também haverá uma maior manifestação de Deus. E nós vamos ver daqui a pouco o que aconteceu, porque da parte desses homens houve uma entrega maior. Eles decidiram elevar o nível. O Senhor nos chama dia após dia a elevar o nível. Seguindo a direção, chegamos até aqui, se nós decidimos dia após dia ir elevando o nível, elevando o nível, elevando o nível. Por que assim? Porque a fonte é inesgotável. Eu nunca posso fazer de um degrau da minha escalada em Deus, do meu romper em Deus, eu nunca posso fazer de um degrau um ponto final. Porque o Senhor sempre vai estar chamando você, eu tenho mais. Eu tenho algo mais expressivo. Um abismo chama outro abismo. A fonte é inesgotável. Quando a gente pensa, eu estou vivendo, que momento maravilhoso. Daqui a pouco o Senhor vem e mostra. Estou apenas preparando você, filho. É apenas uma preparação. Os discípulos já tinham visto milagres. Eles já tinham visto pessoas ressuscitarem. Já pensou, que milagre extraordinário. Eles já tinham visto a ressurreição de mortos, milagres assim extraordinários, peixes e pães se multiplicando. Eles já tinham visto tantas coisas, mas quando eles decidem seguir a instrução, é porque eles sabiam que o Senhor estava chamando eles para um novo nível, a viverem coisas que eles ainda não tinham vivido. Olha o versículo 14. Todos esses perseveravam juntos, perseveravam juntos em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Se nós desejamos por um avivamento, é necessário ter unidade. Tem que ser um coração. Se a direção está sendo dada em um só coração, nós vamos e vamos com tudo. Porque o Senhor levantou a comunidade Graça Viva nessa cidade para impactar Rondonópolis. Avivados para avivar. Observa o que diz no capítulo 2. No capítulo 2, o versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que aconteceu aqui? Pode parar por aí. O que aconteceu aqui? Um avivamento. Aquele povo, simples, comum, improvável aos olhos humanos, começaram agora a viverem um avivamento. E as pessoas a partir de aqui, elas começaram a correr para Deus. Sabe aquela situação que você vai vivendo com alguém, que você quer tanto trazer para Deus, você quer tanto aquela pessoa tendo um encontro com Deus, agora o efeito é o contrário, é o inverso. As pessoas começam a correr para Deus. Imagina, se levanta você avivado na sua casa, você que tem intercedido, você que tem entrado na brecha pelos seus, você que tem de verdade chamado a existência. Senhor, salva minha casa. Senhor, transforma meu filho. Senhor, meu marido, minha esposa. De repente esse mesmo intercessor é tomado por um avivamento. O que você já tentou tanto pela sua própria força, você começa a ver Deus movendo.
E quando você vê isso acontecendo, você fala: eu não imaginava que fosse assim, tão simples, tão simples. Porque debaixo de um avivamento, o coração mais duro se dobra diante da glória de Deus. Quero dizer uma coisa para você: debaixo de um avivamento, de um ambiente de avivamento, o coração mais duro se dobra diante da glória de Deus. Nessa noite eu estou aqui pregando para pessoas avivadas nesse lugar. Pessoas avivadas nesse lugar. Isso significa que aonde você pisa a planta dos seus pés, tem uma glória de Deus para se manifestar. Então, aquilo que você pensava, aquela pessoa que você pensava que era difícil, prepare-se, porque nesses próximos tempos, milagres estourarão poderosamente, arrebentarão poderosamente na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto eu falava isso, eu vi uma fila aqui muito grande, de pessoas para serem batizadas aqui nesse lugar. Eu vi muito claro isso, uma fila muito grande, pessoas nascendo de novo, pessoas sendo batizadas, pessoas correndo para Deus, porque entenderam, a comunidade Graça Viva tem algo diferente de Deus acontecendo no meio daquele povo, tem algo diferente acontecendo. Eles viveram um avivamento, e se eles viveram um avivamento, nós podemos também viver no nosso tempo. Quantas profecias têm sido liberadas de uns anos para cá, que nós vamos viver um grande avivamento. Nós vamos viver o maior avivamento que o mundo já viu. E todas as vezes que eu vejo pessoas assim pontuais, bocas de Deus, pessoas respeitadas falando isso, uma esperança que se avoluma cada vez mais. Nós vamos viver esse grande avivamento. Quantos creem nisso? Nós vamos viver um grande avivamento. Quando um avivamento chega, existem algumas coisas que nós podemos falar sobre isso. Eu quero com você aqui nessa noite, em nome de Jesus, falar com você com pelo menos 3 consequências quando um avivamento chega. No capítulo 2, no versículo 37, olha o que diz. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha só o que teve aqui. Primeira coisa, quando um avivamento vem, corações são quebrantados. E corações quebrantados, o significado disso é quebrar mesmo. Quebrar a minha vontade pela vontade de Deus. Não é mais a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus é quem prevalece. Você pode estar pronto para fazer qualquer coisa segundo a sua vontade, mas quando um coração quebrantado é a nossa realidade, e a voz de Deus fala ao seu coração, aquilo desarma você de fazer qualquer coisa de si mesmo que você esteja pronto naquele momento. Porque o coração quebrantado é um coração que foi quebrado. A minha vontade, a vontade de Deus sobrepõe a minha vontade. O primeiro sinal, uma primeira consequência de um avivamento é isso: corações quebrantados. E eu vi aqui, a gente lê aqui nesse versículo, os judeus chegarem para os apóstolos, para os discípulos. Pedro termina de fazer a primeira pregação. Eles recebem tanto aquela palavra, porque Pedro vem mostrando para eles que agora era um novo tempo de Deus. E aquele povo recebe essa palavra e eles chegam para os discípulos e falam assim: o que a gente tem que fazer então? Qual é a direção que tem para nós, para a gente poder viver isso? Nós queremos viver isso. Isso é o que queima no nosso coração. Queridos, para ver judeus falando isso, não existe um povo na terra mais cheio de tradição do que os judeus. Não existe nenhum povo na terra tão tradicional como os judeus. E para esse povo chegar, abrir mão da sua tradição, abrir mão de tudo isso e dizer: olha, nós estamos ouvindo algo que nós nunca ouvimos. Nós queremos, o que a gente precisa fazer para viver isso? O que nós temos que fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isso no seu coração. Entre a sua tradição e o que a palavra de Deus diz, fica com a palavra. Fica com a palavra. Olha o versículo 38 que diz: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a instrução. Um povo tradicionalíssimo,
Qual é a primeira instrução que Pedro dá? Vocês precisam ser batizados. Uma vez tinha uma moça, um tempo atrás, no nosso meio, e sempre que a gente tinha batismo, ela chegava para a gente e dizia: pastor, eu quero tanto batizar, mas eu não posso. Aí um dia a gente teve a oportunidade de avançar um pouco mais nessa conversa. Eu disse: por quê? Por que você não pode? O que te impede de nascer de novo? Que se no seu coração você entende, não é a questão de estar preparado, é a questão de entender que eu preciso seguir a direção, eu preciso. Não tem a ver com estar preparado. Se você está preparado sem seguir uma direção de Deus, significa que você não precisa dele. Obedecer a palavra é para quem entende que de si mesmo é fraco. Nós não podemos, mas se a gente mergulhar nele, nós podemos tudo. Existe uma condição diferente para nós. Nesse lugar, mergulhado em Deus, o fraco se torna o quê? Se torna forte. É diferente. As coisas mudam. E aí eu perguntei, ela disse: pastor, minha avó morreu dizendo para nós que nós nascemos assim, nós deveríamos morrer assim. E toda vez que o meu coração queima de vontade de ser batizada, eu lembro do que a minha avó falou. Minha avó foi uma mulher muito tradicional, pastor. Eu penso assim que eu estou traindo a minha avó. E eu disse: irmã, tenha misericórdia da sua avó. Tenha misericórdia dela. Ela não teve a oportunidade de ouvir e entender a palavra como você. Ela baixou a cabeça, começou a chorar e disse: foi isso, pastor. Minha avó é uma mulher muito simples. Nasceu e foi criada na fazenda, na roça. Uma mulher de muita fé, mas com muita tradição, porque foi assim que ela recebeu. E eu disse: eu tenho certeza que essa senhora, simples como foi a sua avó, se ela tivesse sido instruída como você está sendo, ela também teria experimentado o que você está dizendo, que não pode por causa de algo. Naquele dia ela foi batizada e recebeu tanto de Deus nas águas. Aquela mulher foi tomada pelo poder de Deus nas águas. Eu precisava segurar ela nas águas, porque ela não conseguia ficar em pé dentro da piscina. Porque ela decidiu abrir mão da tradição para olhar para aquilo que a palavra diz. Entre a nossa tradição e a palavra de Deus, precisamos ficar com a palavra de Deus. E aqui Pedro está dizendo, o primeiro Papa da Igreja Católica: arrependei-vos e sejam batizados. O José, ele não sabe o que é isso. O José não sabe o que é erro, o que é acerto. Mas vai chegar um dia que o José vai crescer. A Maria que está no ventre, ela vai crescer. E nesse dia, não é porque o papai e a mamãe são pastores, são pregadores do Evangelho, estão no Evangelho, que está tudo resolvido para eles. Vai chegar um dia que o José e a Maria, eles vão precisar tomar a mesma decisão que o papai e a mamãe tomou um dia. E eles vão precisar ser batizados. Eles vão nascer de novo. E o espírito deles vai ser vivificado como o do papai e o da mamãe foi. Amém? Primeira coisa, quando um avivamento chega, o coração é quebrantado. Eu não tenho resistência de entender. Eu não tenho resistência de seguir uma direção que Deus me dá. Eu perco toda a resistência. Quando um avivamento chega, eu perco a resistência. Vamos avançar um pouquinho aqui. No versículo 42, tem outro ponto importante aqui. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observa só que você percebe aqui que esse povo, eles tinham prazer de estarem juntos. A alegria desse povo era conviver, era estarem juntos, unidos em todo o tempo. E por que é assim? Porque quando um avivamento chega, há um despertar de fome por Deus. No GC não é assim que acontece? Eu sei que lá em Primavera acontece isso, aqui também. Tem dia que o líder do GC precisa: pessoal, vamos para casa? Vamos encerrar por aqui a história? E uma coisa, querido, tem gente que fala assim: a mulher fala mais do que homem, não sei o que. Até levantar um líder de GC. Porque lá em Primavera o que a gente tem de reclamação de esposas de líderes, lá o nosso é célula no caso: pastor, precisa conversar com meu marido, porque tem dia que é 11h30 da noite, a célula dele não terminou ainda. Porque o homem, quando apaixona por Jesus, querido, o mais calado se torna falante, porque é bom falar de coisa boa, sim ou não? Do mesmo jeito que a pessoa sem Deus é fofoqueiro, gosta de falar da vida dos outros. A pessoa avivada, ela gosta de falar de coisa boa.
tem fome por Deus. Agora tem uma fome, porque o avivamento chegou. E quando o avivamento chega, ele traz consigo fome. E quando existe fome por Deus, o Senhor se torna suficiente para nós. Observa a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso. E se não bastasse ele estar preso, está num lugar que passa um esgoto dentro da cela. Os estudiosos falam que naquele esgoto, fezes, tanta coisa ali, uma podridão naquele cárcere. E Paulo começa a falar sobre a sua vida. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da tribo de Israel, da linhagem de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. Segundo a lei, eu sou um fariseu irrepreensível. Imagina um homem que cuidava a lei de Deus de forma que ele era reconhecido como irrepreensível. E sabe o que ele diz logo depois? Mas tudo isso aí eu considerei perda para conhecer mais de Cristo. Mas embaixo ele diz assim: eu considerei isso como refúgio. Algumas traduções falam ainda mais específico. Eu considerei tudo isso como esterco. Imagina só, como esterco, porque eu tenho apenas um desejo. Desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecê-lo. Quando um avivamento chega, a fome de Deus é despertada. E Deus se torna supremo na vida de uma pessoa. Ele passa a ser maior do que qualquer coisa. Ele passa a estar acima de qualquer coisa. Não é mais apenas o discurso, Deus é maior. Não é apenas um discurso, não é apenas uma palavra que sai da boca para fora. Mas agora de verdade isso passa a ser uma realidade para nós. Deus é supremo na minha vida. Fui na casa de uma mulher, agora em Campo Verde. Estava num evento de uns pastores amigos nossos. Uma líder de célula, apaixonada por Jesus. A mãe líder de célula, os filhos líder de célula, o genro veio para a família, agora é líder em treinamento, vai ser líder de célula daqui uns dias, que é o GC de vocês aqui. Uma família assim, vivendo um avivamento. E você chega naquela casa, vê aquela alegria, o brilho no olho daquelas pessoas falando de Jesus. Você pensa assim, nessa casa aqui está dando tudo certo. Essa casa aqui não acontece nada de errado. Eu penso assim que deve ter pelo menos uns 10 anos que eles não têm uma notícia ruim para contar. É assim que a gente pensa. E a gente começou a conversar com aquela família, foi conversando. Eu perguntei para ela: a senhora tem só esses 3 filhos? Ela falou: pastor, eu tenho 4. Não, tinha 2 e mais o genro. Perguntei quantos filhos, ela falou: eu tive 4. Um morreu com 4 horas de nascido. E o meu filho mais velho morreu agora no Covid. O filho que era o stay da casa partiu agora no Covid. E aquela mulher começou a falar sobre o filho dela. E sabe quando você sente assim na voz da pessoa o conforto que aquela mulher tem recebido de Deus. Uma mulher que de verdade ali a gente vê de pé, porque é fortalecida por Deus, espalhando alegria, espalhando paixão. Uma serva de excelência. Quando a gente perguntava sobre as células, ela enchia a boca para falar, apaixonada por Jesus e por vidas. Aí de repente, quando você vai ouvir sobre os desafios, você escuta assim: meu filho partiu agora, o mais velho, partiu no Covid. Mas quando uma pessoa está vivendo um avivamento, Deus se torna supremo na vida dela. Não existe nada maior do que Ele agora. E porque Ele é maior, nenhuma circunstância, nada absolutamente, vai falar mais alto no seu coração. Porque agora já existe uma voz que ecoa dentro de você, chamando vida, 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 vida. Quando um avivamento chega, é isso que acontece. Há um despertar de fome por Deus. Há um tempo na nossa vida que a gente vem para Deus por problemas, por adversidades. E não tem nada de errado nisso no primeiro momento. Eu vim para Jesus porque eu estava com medo de morrer. Eu sofria de uma enfermidade que já há quase 2 anos eu estava obrando puro sangue. Eu comecei a ficar com medo de morrer. Então é aquela coisa, quando o cabo estica, o que você pensa? Agora é só Deus, não tem mais nada para fazer. Então, com esse medo que eu tinha de morrer, eu fui para Deus. Eu fui por causa de problemas familiares, eu fui por causa disso. Mas isso precisa ter um prazo de validade, porque chega um momento que a gente precisa ser impulsionado a estar num lugar como esse, por um único objetivo, porque eu gosto de estar com os meus irmãos para compartilhar de Deus,
porque eu tenho fome por mais de Deus. E aí você reúne com o seu irmão, não é assim que acontece no GC? Um vai sendo usado por Deus aqui, outro vai sendo usado por Deus ali, vai sendo boca de Deus aqui, outro vai sendo boca de Deus ali, e vai montando um quebra-cabeça que quando chega no final do GC, todo mundo sai edificado, sim ou não? Todo mundo sai edificado. Às vezes chega naquele dia sobrecarregado, foi um dia desafiador para você, você sai dali do GC, você sai de um culto como esse, você sai renovado, porque pessoas com fome de Deus se reuniram para falar de coisa boa. Falar de coisa boa. Diga comigo assim: Deus me levantou para falar de coisa boa. Falar de coisa boa. Olha o versículo 46. Versículo 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Olha o GC aí. Está vendo o GC aí? Não? Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Olha o versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Pessoas sendo alcançadas. Aquela pessoa mais perdida, tendo um verdadeiro encontro com Jesus. Eu gosto muito de ler, de ouvir sobre os avivamentos que já aconteceram, desde esse avivamento aqui na igreja primitiva. E um dos que mais assim me impacta e chama a minha atenção é um avivamento que aconteceu num país de Gales, através de um homem simples, improvável aos olhos humanos, um homem assim completamente desconhecido, chamado Evan Roberts. Esse homem, por 13 anos, ele clamou ao Senhor para que a sua nação fosse salva, para que a sua nação se dobrasse diante de Deus, por 13 anos. Resumindo o testemunho, Deus começa a conectar ele com pessoas e um avivamento começa a acontecer naquela nação inteira, em todo aquele país. Pessoas começam a ser alcançadas. O mover de Deus, o poder de Deus começa a varrer aquela nação. Só para você ter uma ideia, o coração das pessoas se quebrantou de tal maneira. As pessoas tinham tanta fome de Deus que, às vezes, alguns ainda pensando em querer viver a vida velha, eles iam para o bar, chegavam no balcão dos bares e pediam uma bebida. Quando a pessoa colocava a bebida em cima dos balcões, as pessoas começavam a chorar. E eles iam embora para casa e deixavam a bebida em cima do balcão. Por 6 anos, os bares começaram a fechar. E não é porque fizeram campanha, porque provocaram, porque fizeram alguma... Não, porque não tinha cliente, não tinha consumidor. O coração das pessoas queriam Deus, queriam conhecer a Deus. Por 6 anos, não abriu um bar naquela nação. Mais de 100 mil pessoas, queridos, foi alcançada, sabe em quanto tempo? Em 10 meses. Aquele país viveu um avivamento por 10 meses. E em 10 meses, 100 mil pessoas foram alcançadas. Poucas pessoas, mas que foram incendiadas pelo Espírito Santo. E uma multidão, milhares e milhares de pessoas foram alcançadas. Nessa noite nós estamos falando com pessoas incendiadas pelo Espírito Santo aqui. Isso mostra que quando há um levantar de um povo numa cidade, em um lugar, para Deus varrer aquela cidade, Rondonópolis 250 mil, mais do que isso. Imagina, para Deus varrer essa cidade em pouco tempo, porque pessoas entenderam a direção e seguiram a direção. Corações começam a ser quebrantados, fome por Deus começa a despertar, paixão em alcançar o perdido, porque agora a vida de Deus é algo tão volumoso para nós, que eu preciso alcançar alguém. Sabe quando você vai num lugar, um lugar bacana, um lugar que você gostou, você se surpreende com aquilo, o que você faz? Eu tenho certeza assim que a primeira coisa que acontece com você é lembrar de quem você ama. Puxa, eu preciso trazer minha família aqui. Puxa, eu preciso trazer meu amigo aqui. Nossa, mas se eu trouxer meus pais aqui, se eu trouxer meus amigos aqui, eles vão ficar maravilhados com esse lugar. Quem entende o que eu estou falando? É assim ou não? Imagina quando nós somos invadidos pela vida de Deus, querido, isso precisa ter consequências.
É impossível viver um impacto de Deus na nossa vida e permanecer do mesmo jeito. Imagina um caminhão de toneladas descendo ladeira abaixo desgovernado, e você inventa de querer parar na frente dele e parar esse caminhão. Eu digo uma coisa para você: se sobrar alguma coisa, se der notícia que sobrou alguma coisa e sobreviveu, nunca mais você é o mesmo. Nunca mais. Para o resto da sua vida você vai carregar marcas no seu corpo. Quando nós somos impactados pela glória de Deus, nunca mais nós somos os mesmos. Não tem como permanecer do mesmo jeito. Algo passa a ser diferente. Porque a minha vontade foi quebrada pela vontade de Deus. O coração foi quebrantado. E agora eu me torno apaixonado por aquilo que Deus é. E Deus é apaixonado por vidas. O Senhor é apaixonado por vidas. Então, você entra no supermercado, aparentemente você está fazendo o que todo mundo faz, empurrando o seu carrinho para comprar as suas coisas. Mas no seu coração tem algo remoendo aqui dentro. Você olha para as pessoas e você começa a pensar assim: Senhor, será que as pessoas nesse lugar, será que aquele homem, será que aquele casal conhece o Senhor? Será que aquela família já teve um verdadeiro encontro contigo? E você está ali empurrando o seu carrinho, e você está intercedendo por aquelas pessoas. Você está andando no seu carro, você está na sua moto caminhando, você começa a ver as pessoas, o seu coração se move por isso. Deus, salva a minha cidade. Porque a transformação que Rondonópolis, Primavera, que o Brasil precisa, não é uma transformação social, querido. O que muda a realidade não é transformação social. Eu não desmereço a importância disso. Rondonópolis, Primavera do Leste, o que o Brasil precisa é de um avivamento, um verdadeiro avivamento. Porque quando o avivamento chega, Deus pode colocar todas as coisas em ordem. Deus pode colocar tudo em ordem. Esses dias, lendo sobre o avivamento de Gales, do país de Gales, estava ouvindo um estudioso falando sobre o Evan Roberts, e eles disseram que alguns anos depois, assim, um tempo longo, eles voltaram no país de Gales e começaram a entrevistar as pessoas. Mais de 80% das pessoas, anos depois, eles permaneciam firmes com Deus, porque eles de verdade tinham tido uma experiência com o Senhor. Mais de 80%, e eles acreditam que esses 20% que eles calculam aí, não entrou no índice ali, porque eram pessoas que moravam ali e foram para uma outra região e não foram encontradas. Porque de verdade um povo foi marcado por Deus. Quando um avivamento chega, o coração se move pelo perdido. Você não quer a vida de Deus apenas para você. Nós não somos apenas consumidores do Evangelho. O nosso coração queima em ver uma vida sendo alcançada para o Senhor. Começa a reunir no seu GC. Você começa a observar: que coisa maravilhosa, eu estou aqui com os meus irmãos de congregação, que coisa boa, isso é muito bom, mas nós precisamos alcançar mais alguém. Existe alguém que, se tivesse aqui, a realidade de vida dele estaria sendo outra. Nós precisamos alcançar essa pessoa. Nós precisamos alcançar alguém que está sem razão nenhuma para viver. Nós precisamos alcançar alguém. E essa cidade vai sendo alcançada. E aonde era para operar a morte, a vida de Deus começa a fluir ali. Antes do Covid, o nosso atendimento era assim, quase que 70%, 80% disso. Depois do Covid, eu não sei dizer para você, de pessoas enfermas na alma. E eu sei que você entende o que eu estou falando. Assolação na mente o tempo todo. Não é difícil para viver assolação na mente hoje. Tem pessoas que nos procuram para conversar, falam: pastor, minha vida está tudo certo, está tudo resolvido, mas não sei, de um tempo para cá, estou com tanto pensamento de morte. Começou a vir vontade de morrer. Não sei nem explicar por que eu estou sentindo isso. Aí nessa hora, sabe o que eu entendo? O que Jesus falou: olhai para os campos e vede, eles estão brancos para a colheita. Está prontinho. Quando eu vejo alguém falando assim, sabe o que o Senhor fala no meu coração? Está madurinho, madurinho, filho, para você colher para mim. Está madurinho, madurinho, para você falar do meu amor para ele, para você falar do meu amor para ela, e a vida dela ser completamente restaurada. Então, onde muitas vezes pessoas veem dificuldade, o Senhor nos mostra
está tudo pronto para nós ganharmos essa cidade para Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão. Coloca a mão nesse ganhador de almas. Coloca a mão nessa pessoa faminta por mais de Deus. Coloca a mão nessa pessoa avivada. Um multiplicador de Deus na terra. Por isso nós estamos aqui nessa noite celebrando um passo de avanço. Quando Jesus estava na cruz, num determinado momento ele disse: eu tenho sede. As pessoas que estavam ali ao seu redor, vai sendo ministrado, não permita que nada distraia você, vai sendo ministrado. As pessoas ao redor de Jesus ali, não entendendo qual era a sede dele, eles pegam uma esponja, mergulham essa esponja em fel e vinagre, e eles colocam para Jesus beber, e Jesus rejeita, porque eles não estavam entendendo qual era a fome de Jesus. Quando Jesus disse: eu tenho sede, qual era a sede de Jesus? Sede por vidas, sede por salvação, sede por pessoas alcançadas, sede por filhos perdidos sendo trazidos de volta para casa. A sede do nosso Deus. Saiba, querido, o seu Deus tem sede, sede por vidas. Todos os dias nós devemos acordar com um sentimento dentro de nós: eu sou devedor e eu preciso pagar minha dívida. A gente sabe que é uma dívida impagável, nós sabemos disso. É absolutamente impagável. Mas nós precisamos dessa consciência: eu sou devedor e eu preciso pagar minha dívida. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu olho para essa palavra, Jesus dizendo na cruz: tenho sede, Ele está mostrando claramente: filho, viva para saciar a minha sede. Eu tenho sede de vidas. Eu tenho sede de vidas. Alcance o perdido para mim, filho. Talvez alguém aqui nessa noite pode pensar assim: pastor, mas você não sabe a minha condição. Eu estou passando uma condição financeira, algo tão difícil na minha vida. Eu não consigo pensar em uma outra coisa, está tão difícil para mim. Ouça, querido, esse mesmo Pedro que Deus usou a sua boca para desencadear o primeiro avivamento, quase 3.000 almas são batizadas de uma vez só. Uma certa vez Jesus manda Pedro ir pescar, e Jesus diz: Pedro, o primeiro peixe que subir vai ter uma estátua na boca dele. Você pega, Pedro, e paga primeiro por mim e depois por ti. Jesus estava ensinando um princípio poderoso sobre prosperidade. A prosperidade está na boca do peixe. A prosperidade está nas almas perdidas. Peixes são símbolo de almas. A prosperidade está na boca do peixe. Coloca o seu coração. Coloca o seu coração para ser alguém que será o olho de Deus sobre essa cidade. E o Senhor vai te mostrar aqueles que precisam, aqueles que estão sedentos. O Senhor vai te mostrar e vai te levar até os perdidos. Pessoas com problemas nós encontramos toda hora, e você carrega a solução. Você carrega a solução. Então levanta suas mãos. Levanta suas mãos e adore o Senhor. Adore o Senhor, ganhador de almas. Adore o Senhor, povo que vai ganhar Rondonópolis para Jesus. O povo que vai levar o fogo do Espírito Santo para essa cidade. Os céus estão abertos nesse lugar, queridos. Os céus estão abertos nesse lugar. Vai dizendo no seu lugar: Senhor, me leva além do que eu já vivi. Me leva além do que eu já experimentei na minha vida. Eu quero mais, Senhor, porque eu sei que existe mais. Tu és digno. Eu sei que existe mais. Vai adorando ao Senhor e vai recebendo no seu lugar. Pois tudo vai recebendo no seu lugar. E tudo é para
digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, Sim, o Senhor é. te exaltamos. Sim, o Senhor amado, o Senhor, sim. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, nós te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Ouça uma coisa. Você que ainda não deu a si mesmo esse privilégio tão bom, tão extraordinário, ser batizado, nascer de novo. Querido, hoje, quando esse culto terminar, procura o pastor Cris, procura a pastora Natália. Diz: pastor, eu quero nascer de novo. Eu quero ser batizado. Eu entendi. Minha vontade foi quebrada pela vontade de Deus. Eu entendi. Eu quero ser batizado. E quero lançar um desafio para você. Quero lançar um desafio para você. Até o final desse mês, até o dia 30 desse mês, coloca no seu coração: Senhor, eu quero ganhar pelo menos uma vida para o Senhor. Eu quero ganhar uma, pelo menos que seja uma vida, uma importante vida para o Senhor. Eu quero ganhar. E uma coisa eu já quero te adiantar: é viciante. A partir do momento que você ganha a sua primeira alma para Jesus, que você é tomado por essa alegria que nada nesse mundo se compara. A melhor notícia que você já teve em toda a sua vida, nada se compara quando você é boca de Deus para alcançar alguém que estava perdido. É uma alegria inexplicável. A partir do momento que você ganha a sua primeira alma para Jesus, você nunca mais para. Porque aquilo toma você, aquilo consome você. Talvez alguém pense assim: pastor, mas eu não sei nem falar, essa palavra não é para mim. Oh, querido, quando a gente olha aqui para esse grupo aqui tão abençoado, Deus dá dons para uns cantar, para outros tocarem. Esse aqui não são todos. Não são todos que têm voz para cantar, que cantam tão lindo assim. Não são todos. Agora existe algo que o Senhor deu para todos: o dom de falar. Falar, Deus deu para todos. Então todos nós temos a responsabilidade de alcançar alguém para o Senhor. Todos nós temos. Até o que não fala, fala. Sim ou não? Até quem não fala, fala. Ainda que seja por gesto, abraçando, alguma coisa, mas está falando. Alguma coisa está falando. Então, deixa o Senhor falar através de você. Talvez você chega lá pagando o seu boleto lá na casa lotérica amanhã. Louvado seja Deus. Está pagando os boletos aí? Não. O povo aqui em Rondonópolis paga boleto? Não. Louvado seja Deus por isso. Você está lá, vai lá pagar as suas contas amanhã. Aquela moça do caixa começa a reclamar: estou sentindo uma dor hoje, eu estou triste hoje. Ninguém reclama com você por acaso. É uma jesuicidência, porque você carrega a solução. Pessoas falam de problema e você fala do quê? De solução. Olha, Deus tem feito tanto na minha vida. Quero convidar você. Pega meu telefone aí, me chama no WhatsApp. Eu quero te passar um endereço de um lugar que eu tenho recebido tanto de Deus. Convida para os cultos, convida para o GC. Daqui a pouco é mais uma vida transformada para a glória de Deus. Alguém que aonde operava a morte, agora opera a vida como tem operado na sua vida. Em nome de Jesus, como tem operado em você. Amém? Está lançado o desafio, Senhor, pelo menos uma vida. Até o final desse mês eu quero alcançar para o Senhor. Eu
quero alcançar para o Senhor. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. O Senhor está derramando compaixão sobre você, por vidas. Você vai olhar por pessoas, para as pessoas quando elas reclamarem de problema, você vai amar essas pessoas. Você vai sentir compaixão das pessoas. Você vai sentir o Senhor revirando dentro de você para você dar a solução. Você não vai resistir. Você não vai resistir. Pessoas vão falar de problema com você e você vai dar a elas a solução. Porque mudou a sua vida e através de você muitos serão transformados também. Será irresistível. Da mesma forma será a palavra que sair da sua boca. Será uma palavra irresistível para a glória de Deus. Você vai falar e você vai ver pessoas em lágrimas na sua frente, tomadas pelo Espírito Santo, porque não é você, é Ele através de você. É Ele através de você. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba o discernimento, receba a compaixão, receba a sabedoria, receba a palavra apta que ampara o cansado. Receba em nome de Jesus. Receba.